Um dos sonhos que a maioria dos brasileiros tem hoje, 4 em cada 5 brasileiros querem sair do vermelho. Então, começa por sair do vermelho. E quando a pessoa sai do vermelho, o próximo passo é realizar um projeto. Pode ser uma viagem, um pequeno curso. Esse primeiro passo, quando bem sucedido, se a pessoa se organiza para um segundo passo, um terceiro passo, ela vai se habituando à ideia de fazer pequenos sacrifícios para grandes realizações. Ela vai se habituando a eu não vou chamar de sofrimento, mas a um sacrifício que a gente traduz como gincana. Faz um pequeno sacrifício de 3 meses, vira uma viagem. Faz um sacrifício de 1 ano, vira uma reforma na sua casa. Faz um sacrifício de 1 ano e meio, você consegue dar uma experiência diferente para o seu filho, uma educação mais reforçada. Então, é o hábito de você saber que, ao regular o passo na hora de tomar uma decisão, vai te levar a um caminho muito mais interessante, que faz com que você desenvolva essa capacidade ou habilidade de realizar mais projetos na vida. É muito É o difícil trabalho do planejador. materializar essa coisa da causa e efeito, né? E principalmente falando sobre finanças, sei lá, as pessoas organizam, quanto é que eu gastei de cartão de crédito? Mas não existe cartão de crédito. O que existem são as coisas que você foi pagando com o cartão de crédito, né? Tipo, e separando essa parte de números de recursos, saber quanto vale o seu tempo, ter o efeito desse dinheiro ao longo do tempo, se você souber poupar de uma forma inteligente, né? Quando a gente coloca em termos de números, dinheiro que eu tenho, dinheiro que eu gasto, dinheiro que eu perdi, a maioria das pessoas se sente desconfortável. Sim! Porque Porque não teve educação financeira. Isso é uma falha do sistema educacional brasileiro. É uma falha que começa a ser corrigida, porque a educação financeira já está na Base Nacional Comum Curricular, só que os professores de hoje não tiveram educação financeira. Então não sabem nem transição. A gente está vivendo uma transição. Mas se a gente pensar só do ponto de vista lógico, hoje a psicologia explica que de cada 5 pessoas, uma tem perfil predominantemente lógico. É o contador, o matemático, o engenheiro. As outras 4 pessoas são intuitivas, são emotivas, são sensitivas. São formas diferentes de pensar. Então, o planejamento não pode ser apenas lógico. Não é apenas quanto você vai guardar por mês, durante quanto tempo, para chegar onde você quer. Porque para a maioria das pessoas isso, se tem sentido, não é tangível. As pessoas não conseguem se motivar por isso. Então, a gente constrói um planejamento sempre movido por planos, desejos, vontades. O que você quer? A maioria dos brasileiros quer sair do vermelho e quer ter independência financeira. Então, isso já é um projeto. Muitos brasileiros querem ajudar os pais. Muitos brasileiros querem não depender do governo. Querem fazer uma viagem. Quando a gente começa a falar de sonhos, a gente começa a falar de elementos que são motivantes o suficiente para justificar os sacrifícios de curto prazo. Então, topa não fazer alguma coisa, cancelar a assinatura de um streaming. Eu não gosto de cancelar o lazer, os cuidados pessoais. Eu prefiro diminuir o tamanho da moradia, diminuir o tamanho do carro, mesmo para quem mora de forma bem simples. Mas se você mora num imóvel de 500 mil, você pode morar num de 450. Se você mora num imóvel de 100 mil, você pode morar num barraco de 80. Quando você dosa o tamanho do grande gasto, sobra uma verba para o lazer, sobra uma verba para se cuidar, sobra uma verba para a qualidade de vida, que é um pagamento que você decide ter no mês. Esse mês eu vou jantar com meus pais, no outro mês eu vou presentear meu filho, no outro eu vou fazer um cuidado estético. Qual que é o grande lance do planejamento? É que quando acontece o imprevisto, você não está com o seu orçamento abarrotado de despesas que você é obrigado a pagar. Você fala, esse mês eu não vou jantar com meu pai. Esse mês eu não vou fazer aquela viagenzinha. Nas próximas férias eu ia para a montanha é cara, eu vou para a praia. Quando você tem o onde mexer, você começa a perceber que lidar com problemas não é desfazer poupança. É desfazer um gasto que você ia fazer naquele mês. E aí o planejamento começa a funcionar. Então, o grande erro dos brasileiros em geral é adotar um estilo de vida, um padrão de vida, um custo de vida que ocupa todo o orçamento de forma obrigatória. Eu tenho a prestação da casa, do carro, do plano de saúde, da escola. O que não é prestação, eu acabo transformando em prestação. É a compra a prazo da roupa, a compra a prazo da geladeira, a compra a prazo do micro-ondas. Quando eu olho o orçamento do brasileiro, está tudo ocupado. Ele pode ganhar 10 mil por mês ou 1.000 por mês, aquele valor está comprometido, e esse gasto mensal não prevê o que normalmente joga a pessoa no vermelho, o que não é a prestação da geladeira, nem a prestação da roupa, nem a escola do filho. O que nos coloca no vermelho são fatos da vida. É um inusitado. Uma emergência. Um inusitado, não tão inusitado. Eu tenho uma estatística bem interessante entre os meus clientes, são mais de 30 mil clientes na plataforma de planejamento que eu tenho hoje. Quando te pergunto por que a pessoa se endividou em fevereiro,
gente vai ver que em 70%, 80% dos casos a desculpa, o argumento é carnaval. Porque não? O abadá, o bloquinho, ou não, meu sobrinho veio não sei de onde, a gente foi celebrar. Você fala, puxa, tá tão sofrido, né? Entrou o 13º, equilibrou, pelo menos o carnaval a pessoa tem direito de ter. Vai perguntar em março porque a pessoa tá no vermelho. A desculpa é o ovo de Páscoa ficou 30% mais caro. Puxa, mas o ovo de Páscoa todo Sempre ano. tem uma então, desculpa, né? é o ovo de Páscoa, é o dia das mães, é o dia dos pais, as férias escolares, é aquele mês que cada família tem um mês específico no ano que mais gente fez aniversário. Sua família tem um mês. Na minha família, o mês de março, eu tenho 3 sobrinhos, tio, avó. É o mês de visitar as pessoas e dar presente. Isso não está no orçamento. Sim. Orçamento Pois é isso que eu chamo de inusitado. Mas que se eu tivesse uma visão mais anual do orçamento, se eu Você acha olhasse que o que eu isso gastei no ano deveria estar passado, no planejamento. eu ia perceber que no ano passado eu já me ferrei por causa do carnaval, do No ovo de mesmo Páscoa, mês. do aniversário da minha avó, do dia das crianças. Ou seja, o que falta no orçamento das pessoas? Não são aqueles 7 itens constitucionais, tem lá no comecinho da Constituição: alimentação, saúde, transporte, moradia, lazer, educação e segurança. São 7. Sim. Isso está no orçamento de todo mundo. O que não está? Vida. As festas, O resto todo. o que eu fui convidado para fazer, o que a igreja pediu para eu dar. Sabe, os pequenos incidentes da vida, eles são razoavelmente previsíveis. Mas a gente não foi educado financeiramente para prever isso, porque a gente olha o orçamento numa base mensal. Se eu olhasse numa base anual, eu ia perceber que cada mês tem uma surpresinha. E aí eu ia decidir ter um estilo de vida um pouco mais enxuto para lidar com essa surpresinha que simplesmente é parte da minha vida. Significa que eu estou vivo, vivendo e cumprindo com as regras sociais. Então, a base, quer dizer, o começo, a lição número 0 seria fazer o planejamento anual. Planejamento anual. Enxergar minhas contas não numa Porque base agora, mensal. com você falando, eu me lembro que quando o Duda era pequeno, e lá se vão muitos anos, o mês de maio, que é o mês do aniversário dele, era o mês que eu tinha mais gastos. Pois é. E eu nunca pensei nisso do Por causa modo da de... festa Porque eu dava e o uma grande presente. festa com presente, mas eu dava uma grande festa. E essa festa tinha um custo que nos outros meses do ano não tinha. Eu só tenho um filho. Mas perceba, Só era não só precisa nem mais- ser uma Mas grande só- Mas festa. eu nunca considerei isso pro ano seguinte. pra Embora eu ficar tivesse 11 meses certeza planejando que... mas É, perceba a gente que tem não uma precisa nem ser uma dificuldade grande grande de festa. ficar Se o um seu orçamento tempão. é muito rígido, se você decidiu ter o melhor apartamento, o melhor plano de saúde, a melhor maneira de educar, de vestir, se você não tem de onde tirar, basta uma pequena festa para começar o efeito bola de neve. Naquele Sim. mês você entrou no vermelho, no outro já não consegue pagar, no outro já é mais juros. E aí você se perde. Vai esperar o 13º para Sim, mas tentar aí equilibrar. você pode, quando você fala no planejamento, o que acontece? Você coloca no papel isso, mês a mês? Tradicionalmente se colocava no papel. Aí Agora veio, você coloca numa planilha, veio a mas eu onda não das saberia planilhas. mexer na planilha. Não, mas planilha, vamos lá. Nós tivemos a fase das planilhas. Hoje a gente vive uma realidade em que as pessoas podem baixar aplicativos. Procura no sua Apple Store, Google Play, qualquer aplicativo de controle financeiro. Leda, até os bancos já têm seus Já próprios tem até no próprio aplicativos. aplicativo É. do A banco, diferença é já que o tem, mas banco- só não é tão prático assim. O Pelo menos banco criou que eu Eu vou aplicativo continuar no papel, para mas, te vender alguma mas a coisa. gente pode continuar no papel. Pode, um caderninho. É. Basta você se organizar numa folha de papel por mês. A faz uma vantagem do aplicativo pastinha. é que a planilha e o aplicativo já meio que mostram para você como é que estava o mês anterior e basta copiar. Agora a gente está vivendo tempos de transformação bem interessantes. A gente está vivendo o Open Banking, né? Você já deve ter percebido no banco, no aplicativo. Autorizo ou não autorizo compartilhar meus dados com plataformas e aplicativos. Aquilo é para bancos conversarem entre si. Você tem conta em 2 bancos, você consegue ver quando tem aplicado. No único aplicativo, você vê o que tem em 2 bancos. Tem uma relação entre eles. Facilita Mas muito. uma plataforma de planejamento financeiro, que eu sou sócio de uma delas, consegue conectar o Open Banking. E quando você me diz que não consegue preencher o orçamento, eu posso ativar no Open Banking o download automático da sua fatura do cartão, do seu extrato. Eu já te dou o orçamento pronto. Então já não é mais desculpa não ter tempo de montar o orçamento. Eu, 25 anos dessa carreira, vi muito médico, por exemplo, não, tudo bem, entendi. Eu preciso de planejamento, médico não tem tempo. Eu não consigo parar 1, 2 horas por mês para planejar. Não precisa mais. Agora as ferramentas me permitem montar o orçamento automaticamente, intuitivamente. Basicamente, o que a ferramenta faz é ver como você se comportou no mês anterior e replicar nesse mês a classificação dos gastos para você ter o mapa, né? Aquela consciência de como você está gastando para poder criticar o seu comportamento. Quem não olha o extrato não vai mudar o comportamento mesmo. Porque tem muita gente que não sabe quanto é que tá entrando, quanto é que tá saindo, ainda mais agora Não que tem a economia noção. tá ficando cada vez mais dinâmica. A gente, por exemplo, no nosso caso, assim, a gente
além de ela como jornalista, eu como ator, a gente é empresário, a gente representa marcas, então o dinheiro vai entrando de várias formas diferentes e acho que está cada vez mais dinâmico isso, Exatamente. né? Cada vez menos a pessoa tem uma fonte só de renda ou um salário só e acaba tendo um monte de Isso que eu coisa. acho que complica muito a minha vida. É, É parar de ter uma fonte pagadora só e ter um monte de fonte picadinha, Sim, é. sim, né? é um complicador. Então, eu vou ter que começar assim, quando acabar essa entrevista, a anotar tudo, porque eu realmente, você está Não, falando, e tem eu um tô... contrato que dura 3 meses, outro Não. dura 6 meses, outro dura um É ano, isso, o outro não Vendo tem nem por que que eu contrato, tô mas ele está totalmente sempre entrando. eu sou totalmente descontrolada, porque eu não sei quanto eu gastei o mês passado, na verdade, que eu também não significa que eu A gente sabe que isso não... não é problema, que né, eu me Lida? jogo, entendeu? Eu não me É, jogo nas coisas, sim, não sim. sou assim, de É, consumir desesperadamente, não é isso. sim. Mas eu não tenho uma organização. Por exemplo, você falou, eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, que tem uma conta da NET que a gente tem, que tem um canal que a gente paga e nunca assiste. Um canal específico, que não Sim. está no Provavelmente plano. contratou em algum momento Em porque ia algum passar alguma momento, coisa o especial. Duda contratou, É. e era na conta da NET, Você não que a quer gente falar, você já chama... falou uma marca, é o Canal Combate, É. pô, tá até hoje lá, Tá porque até agora hoje. eu assisto pelo UFC, Ele quis Tá Fight até assistir hoje. alguma luta lá no E passado toda do Anderson vez- Silva não, lá e toda acabou vez que eu ficando. vejo, Exatamente. eu vejo a fatura da NET entrando naquele débito automático, eu olho para aquilo e falo, meu Deus, eu tenho que tirar esse canal Combate. Vamos resolver pronto, isso não hoje. tiro. Pronto, Aí, eu entendeu? vou- Tá amanhã, anotado aí, que Duda, hoje não por vai dar favor. tempo, Hoje Tá porque vai ser anotado, né? 3 entrevistas ainda. Não, sim, Vamos fazer isso essa semana ainda. E eu tenho um amigo muito rico que fala que em janeiro ele tem muito dinheiro. Ele senta com as contas da casa, ele é bem, digamos, organizado, para Sim, não ficar sim. para ficar chique. Mas ele é bem assim rígido. E ele senta e vai ticando o que ele pode reduzir. E ele me provou uma vez, que a gente estava de férias na casa de uns amigos, totalmente, não tinha nada a ver com nada. Sim. Era sol, piscina, praia e tal. E ele começou com esse papo e me provou por A mais B que a gente reduziria, sei lá, 20% do custo se você, todo mês de janeiro, revisse todas as suas contas. É. É um empresário, não é nada de economia. Ele é um homem rico, tem Simplesmente várias organizado empresas, mas financeiramente. organizado. É. E sabe que eu fiz isso há alguns anos, uns 2 anos depois dessa história, depois esqueci, é claro. É. Mas eu fiz e realmente fazia sentido. Mas é fato, Leda. Eu, há 25 anos nessa área, nesses 25 anos, algumas dezenas de milhares de pessoas, sob minha orientação, começaram a montar o orçamento. A gente percebe que, em geral, quase 100% dos casos tem algum tipo de choque, assim, tipo, puxa, não sabia que estava tão ruim, não sabia que eu gastava com essas coisas. Eu costumo dizer que consciência, a consciência do que está acontecendo, gera desconforto. Sim. Isso é bom, porque é o desconforto que faz você levantar da cadeira e agir. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série hoje, Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.